Vamos lá, galera, vamos começar aqui a fazer a implementação do Flyweight, tá? E vamos começar criar o objeto, vamos criar o objeto do exemplo do Goff aqui. Então eu vou criar caractere, tá? Pra gente trabalhar. Preciso criar o linha e coluna? Acho que não, hein? Vou criar só o caractere mesmo. E aí a gente cria as fábricas e a gente bota um texto para ele gerar, tá? Só pra gente entender. Então eu vou colocar aqui, vamos lá, o Flyweight, tá, ele vai ter aqui a operação dele. Por exemplo, print, tá? E aí vou botar aqui um parâmetro, algum parâmetro que seja, por exemplo, o estado extrínseco, tá? Então o estado extrínseco é alguma coisa que a gente vai colocar em relação àquele caractere que a gente quer imprimir. Por exemplo, uma formatação. Vou botar aqui formato. Isso aqui é abstract, tá? Tá, abstract também. Aí vou criar aqui o cara que é o aqui eu vou ter um problema, porque já existe uma classe em Java que tem esse nome, tá? Então eu vou colocar qualquer outra coisa character aqui, tá? Então vou botar character Flyweight. Tá gravando? Tá, né? Ih, eu acho que eu esqueci, né? Esqueci ou não? Não, tá gravando, ele só não botou ali. Eu ocultou o ícone aí, eu super perguntei. Mas eu tinha deixado pra deixar isso aqui disponível. Até pra eu ver, né? Mas é engraçado ter sumido. Depois eu configuro. Tá, esse cara aqui vai estender aquela classe X. Tá, e aí com certeza vai ter que implementar aqui, ó. E aí aqui a gente bota o nosso atributo, que é o estado intrínseco. Tá. E aí posso colocar no construtor dele Oi? Olha só, esse construtor aqui, ó, a gente tem um probleminha se a gente deixar ele public, tá? Deixar esse cara public, você não vai obrigar o cara a usar a fábrica para criar ele, tá? Então aqui a gente tem um probleminha. A gente deveria botar esse construtor aqui no mínimo sem modificador de acesso, que aí vira de pacote, né? E aí a gente vai ter que criar um pacote aqui, né? Por conta disso. Tá, então eu vou criar aqui um pacote. E vou mover esses caras aqui pro pacote.
criar aqui uma outra classe. Aí vamos criar a fábrica, tá? Criar aqui o FluidWeight Factory, ou Char Factory. E aí o Char Factory vai ter aqui um método get FlyWeight, get. E aí ele passa aqui um char C. Errei aqui. E aí aqui tem aquela lógica, se ele já existe. Então quem vai controlar o pool aqui é o factory, tá? E aí esse atributo que aparece aqui, ó, FluidWeights, ele é gerenciado pelo factory, tá? Olha só, uma ideia aqui. Uma ideia para a gente poder fazer um controle rápido desse cara. Se a gente vai fazer um mapeamento direto de caractere para o objeto, a gente pode usar um map, né? Então vamos usar um map aqui, ó. Map de, a gente pode usar, eu acho que não vai deixar botar char, vai ter que botar character para esse cara aqui, ó. Isso, aí você bota aqui, FluidWeights. Beleza. Tá, eu vou deixar instanciado aqui. Pronto. E aí o que acontece? Aqui a gente tem a lógica. If get C igual a null, ou seja, não existe. Se não existe, cria para esse caractere e coloca no pool, né? Então vai colocar aqui, ó, por exemplo. Opa. E coloca no mapa, né? Beleza? O que está fazendo aqui, ó? Criei um cara aqui que é o que eu vou retornar de qualquer jeito. Se ele não existe, crio e guardo no mapa. Tá? Se não, retorno o cara que já existe. Beleza? Então esse cara aqui vai controlar a quantidade de FluidWeights que eu tenho. Tá? Aqui não, isso aqui eu não quero aqui não. Para a gente poder visualizar, eu vou colocar aqui, ó, print botar C
por exemplo. Botar o C e o formato que eu imprimi, só para a gente visualizar, né? Tá? E aí é só usar agora. Então a gente vai usar o objeto. Então vou botar um cara aqui que é um main da vida. Aí olha só, esse main aqui eu vou colocar em outro pacote, tá? Porque esse cara eu não quero permitir que acesse o construtor, tá? Que eu tirei de public. Então eu vou colocar aqui um client. E aí o client vai ter o main. E aí sempre que ele precisar de um caractere, ele vai pedir para o flyweight. Então eu vou colocar aqui uma string, ó, string texto. E aí coloco, este é um texto. Ó, eu vou tirar isso aqui, que isso aqui vai dar problema, tá? Porque é com acento é diferente de é. Tá, eu podia deixar, vai criar um caractere a mais, vai criar um cara a mais, tá? Que é com acento é outro caractere. Este é um texto onde as letras repetem, tá? E aí você vai pedir o conjunto, né? Então você vai ter que fazer o seguinte: for em Java não tem só tem get bytes, não tem como converter esse cara para um charete, não. Eu sei que tem alguma coisa para um array de char. Tu char array? Aí, pronto. Tá, então vai pegar aqui e aí vai pedir cada objeto, né? Então, deixa eu criar aqui um vetor também, uma lista. Tá, eu vou ter que ter uma lista aqui, ó, que são as referências para os meus flyweights, tá? Não tá errado isso aqui, character. Oi? Tem alguma coisa errada aqui mesmo. Beleza, isso aqui é a representação do texto em memória. Então o que a gente vai fazer? Vai pedir para a fábrica share factory. Eu vou botar esse cara estático, tá? E esse cara aqui vai ter que ser estático também, né? Get pro C e aí coloca na lista. Tá, aí como é que a gente vai ver, né? Vamos fazer uma coisa aqui para a gente poder ver qual é a instância, quantas instâncias a gente tem, né? Porque se a gente mandar só imprimir aqui, a gente vai ver imprimir e não vai ver que a gente economizou as instâncias. Tá, então vamos criar uma coisa aqui, ó, para a gente saber qual é a instância. Tá? Então eu vou colocar aqui, vou colocar um contador estático e a gente bota um número de instância. Oi? Do string, endereço de memória? Pode ser também. Mas aí vai ser esquisito, hein? Vai ficar um negócio meio grande, hein? Ou não? Vamos fazer assim?
Vou botar um contador. E a gente sabe quantas instâncias foram criadas, tá? A gente manda imprimir e vai ver quantas instâncias foram criadas. Então, vou colocar aqui, ó. Começa com 0, tá? E sempre que eu instanciar um cara, ó, contador mais, tá? Então, depois eu printo o contador. Vou botar aqui o get instâncias. Beleza? Eu vou chamar esse cara no final. Qual o erro aqui? Isso aqui não tem this, né? Tá. Tá. Então isso aqui vai fazer a lista aqui em memória. A gente vai mandar imprimir aqui também, ó. Então eu vou fazer um outro for each aqui embaixo. Então para cada cara eu vou mandar imprimir set, eu botei print, aí você diz qual é o formato, tá? Então o que você passar aqui vai ser o que vai imprimir junto, o tipo de formato ali. Eu vou primeiro passar vazio, depois a gente muda, coloca outra coisa aqui. E aí manda imprimir aqui também a contador de instâncias. Beleza? Tá. Vou colocar aqui também, ó, antes de tudo, tamanho do texto. Length. E aqui eu vou colocar aqui beleza? E aí eu vou rodar isso aqui. Então ele tem que imprimir o tamanho do texto, depois imprime o texto usando os flyweights em memória e depois vai imprimir a quantidade de instâncias que tem nesse flyweight. E eu botei print ln aqui, né? Eu botou o texto 1 caractere por linha. Tá? Tinha que ter colocado só print. Ó, o texto tem 38 caracteres e foram criadas 15 instâncias. Tá? Então, teoricamente, aqui a gente economizou metade da memória que a gente precisaria, né? Em termos de instâncias de objeto. Deixa eu tirar esse aqui de print ln, só para print. Vou botar só print aqui. Vou rodar aqui de novo. Apareceu lá o texto. Agora tinha que ter um print ln aqui antes, né? Vai, agora vai. Beleza? E aí se você colocar a formatação aqui, aí ele vai aparecer lá também. Tá? Eu botei para imprimir junto. Tá? Então formatação, sei lá, vou botar uma barra em pé aqui só para a gente ver. Então para cada um ele formatou lá, colocou a barrinha em pé. Tá? Essa formatação seria algum tipo de processamento que a gente ia fazer. Então, por exemplo, se a gente soubesse aqui de alguma forma como imprimir no console de uma forma colorida, você poderia fazer isso. Tá? Ou imprimir num tamanho diferente. Tá? Eu coloquei um caractere aqui só para a gente visualizar, tá? O que ele está fazendo para cada um. E não necessariamente precisa ser o mesmo para todos. Pode ser diferente, de forma diferente. Tá? Essa classe aí é a classe da fábrica. Qual? Qual? Não, esse aqui é o client. É o client. O cliente usa assim. Tá? A fábrica ficou aqui, ó. Cadê? Char Factor. Que a gente usou um mapa aqui, algumas condições para só criar as instâncias que a gente precisa. É para mudar aquilo ali do client.
está botando esse formato para todos. E aí você pegar primeiro e botar um get para o mapa, para ser que eu quero. Quero que todo C seja vermelho. Tem que botar um get no mapa para C, aí vai retornar o caractere. Isso, aí você manda ele botar vermelho. Isso aí. Tá. Ó, um exercício mental para vocês aqui. Eu podia tirar essa fábrica e botar outro padrão e continuar com o mesmo comportamento? Se eu quiser, eu posso. Né? Qual o padrão que eu posso botar aqui? Aí. Eu podia fazer cada caractere ser um singleton. Podia. Eu ia ter uma instância de cada caractere. Agora, que vai te dar um trabalho de programação, vai. Porque você vai ter que criar cada um como uma classe separada e criar um singleton para cada um. Então, essa implementação aqui com mapa fica mais fácil de fazer. Tá? Você vai criar uma classe e não necessariamente usar todos. Oi? Ia ter que criar todas as classes, mas não ia usar todas necessariamente. Isso aí. Isso. Tá, mas o comportamento é o mesmo. Se você fizer um singleton para cada um, agora compila e funciona. Agora, teu trabalho como programador vai aumentar significativamente. Tá? Oi? De certa forma, não. Vai estar ocupando ali. Se fosse do pool, você vai se distanciar 26 caracteres. Não, mas você usou todos os 26. Não, ia ser a mesma quantidade de instâncias. Porque olha só, eu tenho 15 instâncias aqui. Só que é 15 instâncias desse cara aqui, ó. Instâncias é mesmo, só ia ter mais classes. Só ia ter outras classes, iam ser instâncias de outras classes. Entendeu? Mas memória, em termos de memória, é o mesmo. Em termos de código-fonte, quantidade de código-fonte que você escreve, aí sim, ia ser bem mais. Tá? Ia ser bem mais. Ia ter que 26 classes. Olha o trabalho que ia dar fazer 26 classes. Tá? Então, esse tipo de construção aqui, ó, se você precisar de um conjunto de singletons, você pode usar esse tipo de construção para fazer um conjunto de singletons também. Ó, quer outra ideia? Quer outra padrão que é relacionado com isso aqui? Não tem o command? O command também não é um pool de comandos? É a mesma construção. É exatamente a mesma. Só que aqui você está pedindo sob demanda. E lá a gente estava deixando o command com todos os comandos criados. Se você fizer isso aqui no command, você está fazendo um command com lazy loading lá. Você só carrega o comando quando ele for criado. Tá? Então aí você tem uma vantagem que você vai economizar memória até aquele primeiro comando ser criado. E a desvantagem é que a primeira vez que você criar o comando, ele vai ter que carregar o comando. Ele vai demorar um pouquinho mais. Tá? Então tem umas analogias aí de uns padrões para outros. Tá? Não, porque não é abstrato. Não é abstrato. Isso aqui é um template method? Só seria template method se você estivesse chamando um método abstrato aqui, que você não está chamando. Todos os métodos que você está chamando aqui são concretos. Tá? Ó, outra coisa que é interessante aqui, ó, esse new, se eu não soubesse criar esse cara aqui, se eu não soubesse criar esse cara, quisesse delegar esse cara a ser criado em outro momento, ou por outra classe, a gente podia trocar esse new aqui por um factory method. E aí esse método aqui viraria um template method. Entendeu? Porque se eu colocar uma chamada de um método abstrato aqui, eu vou ter que colocar esse cara aqui como abstrato. Esse método como abstrato. E aí ele se tornaria um template method. E se eu estiver substituindo por uma criação de um objeto, a criação do objeto seria um factory method. Que é uma fábrica que cria esse objeto. Tá? Esse cara aqui já é um factory method. Isso aqui não é uma fábrica abstrata. Isso aqui é uma fábrica concreta. Isso aqui não cria uma linha de produto de nada. Isso só cria um objeto. Então esse cara aqui é um factory method. Tá? Você chamou esse cara de factory porque ele só tem um método que cria a fábrica. Então ele é uma fábrica, mas é uma fábrica bem concreta. Tá?
Não é abstrata, não. Beleza? Dúvidas? Só para fazer um exercício mental aí com os outros padrões que poderiam estar relacionados. Se